Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Sabedoria divina para a tomada de decisões. Quando tomamos decisões na direção de Deus, comemoraremos com certeza o nosso êxito. Nós vamos ter sucessos nas nossas tomadas de decisões. Quando não consultamos a Deus, ou consultamos e optamos por fazer a nossa vontade, o nosso querer, não vamos ter êxito naquilo, nas nossas tomadas de decisões. Não vamos ter sucesso. O nosso fracasso já estará decretado porque estaremos fazendo o nosso querer, a nossa vontade. Se o seu espírito estiver em paz na sua tomada de decisão, então assim o faça, porque Deus estará aprovando o que você for fazer. Ela estará aprovando a sua tomada de decisão. Mas se a voz do Espírito Santo negativamente disser a você que não faça, não tome tal decisão, então assim o obedeça, para que você não seja humilhado, para que você não seja um fracasso, e o nome do Senhor Jesus, quem sabe, não seja glorificado na sua tomada de decisão errada. Então, tudo que você for fazer, se o Espírito de Deus, o Espírito te der tranquilidade, estiver tranquilo para fazer, o faça. Mas se não, espere o tempo certo, espere o sinal de Deus, espere o momento de agir e assim faça. Tome a sua decisão com sabedoria, na direção de Deus, com jejuns, com orações, buscando ao Senhor, para que você tenha êxito e sucesso na sua tomada de decisão. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 3, e o versículo de número 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois, olha lá, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, tome a decisão certa. Há 3 escolhas que podem definir o futuro do homem. 3 escolhas que podem definir o futuro do homem. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então, são 3 escolhas que definem sempre a vida de todo homem. A primeira escolha que o homem faz é um Deus a quem servir. O Salmos 25, versículo 12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus criou o homem e o deu liberdade para fazer escolhas. Deu a ele o livre-arbítrio para escolher. Veja que Josué escolheu servir ao Senhor seu Deus, juntamente com toda a sua casa. Jesus disse em Mateus capítulo 6, capítulo 16, o versículo de número 24,
Ele disse: se quiserdes vires após mim, é uma escolha. Zaqueu decidiu descer da árvore e seguir a Jesus Cristo. O homem rico escolheu gozar das suas riquezas, gozar dos seus bens materiais, do que servir a Cristo. A maior parte do povo judeu escolheram crucificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o homem tem a oportunidade de escolher viver eternamente no céu. Então, um Deus a quem servir. Nós, como cristãos que somos, falando a cristãos ou não cristãos, nós dizemos a você: escolha servir ao Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. A sabedoria, ou seja, ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria humana, mas divina, nos momentos de decisões, vai definir uma vida feliz com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra escolha que o homem deve fazer, uma profissão para sobreviver. Primeira escolha, um Deus a quem servir, e nós, como cristãos, te oferecemos o Deus que criou os céus e a terra. Nós pregamos a eles e anunciamos que ele é sabedoria nas nossas tomadas de decisões. Então escolha ele. Depois, uma profissão para sobreviver. Todo homem nasce com uma vocação. Êxodo capítulo 35, versículos 30 a 35, diz assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo lavor. E para criar invenções, para trabalhar ouro, para trabalhar prata, para trabalhar em cobre, em lapidação de pedras para engastar e entalhar madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. E a ele e a Oliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dan, também encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Então Deus permite que todo homem nasça com uma vocação. A sabedoria agora é se profissionalizar conforme a vocação que Deus deu para o homem, e não visando um salário alto e entrando na cobiça do enriquecimento. Então, todo homem deve escolher uma profissão para sobreviver, e que esta profissão esteja direcionada por Deus na vocação que Deus lhe deu. Um exemplo: uma pessoa que tem medo de sangue pode ser um médico, né? Uma pessoa que tem vocação para construção, como vai ser um advogado? Então, é necessário sabedoria divina, sabedoria de Deus para esta escolha. Outra coisa, ou a outra escolha que o homem faz, é um cônjuge para viver toda a sua vida. Em nossos dias, homens e mulheres estão trocando de cônjuges, como se troca o guarda-roupa todo ano. Deus dá ao homem todo o tempo para que ele escolha um cônjuge,
para que ele viva toda a vida. Esta escolha continua valendo. Por que esta escolha continua valendo? Porque a Bíblia continua valendo. E olha o que diz em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus 19:5-6 Jesus disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia aos casados mando eu, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e vice-versa. Claro. E o que o marido não deixa a mulher. O marido não deixa a mulher, ou seja, para os dois. Jesus deixou apenas uma condição para o divórcio. Mateus 19:9 diz, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Romanos 7:3, o apóstolo Paulo disse, por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, ou adúltero, né, se for homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, com uma condição, contanto que seja que ele pertença ao Senhor, ou que seja ele um servo do Senhor, um servo de Deus. Então, neste assunto, a sabedoria divina é escolher, e nesta escolha, a sabedoria divina é escolher o cônjuge na direção de Deus, porque Deus deu ao homem um tempo, Deus dá ao homem todo o tempo para ele escolher o seu cônjuge, para escolher com quem ele vai viver toda a sua vida. O homem tem 4 períodos de vida para se preparar e se organizar e viver com sabedoria e feliz. 4 períodos em 4 fases da vida. O primeiro período é até a adolescência. O segundo período é a adolescência. O terceiro período, a juventude. E o quarto período é o período quando ele já está adulto. Até a adolescência ele se prepara para a adolescência. Na adolescência ele se prepara para a juventude. Na juventude ele se prepara para viver uma vida adulta, e na vida adulta ele se prepara para a velhice. No primeiro período até a adolescência, nesta fase de vida, os pais têm a responsabilidade de educar e ensinar os filhos em casa. Muitos pensam, vou levar meus filhos para a igreja. O pastor vai ensinar, o professor vai ensinar, a professora vai ensinar, mas eles já devem vir ensinados, orientados, educados de dentro da sua casa. Na igreja há uma orientação, há uma direção, há um aconselhamento, há uma palavra que é pregada, que é ensinada, juntando aquilo que você já ensinou, o seu filho será, ou a sua filha será bem criada. Então, nesta fase de vida, a responsabilidade de educar, ensinar os filhos
é dos pais, e ensinar em casa. Vão ensinar a eles, o que eles vão ensinar? Vão ensinar a eles o Deus a quem eles devem servir. Qual o Deus que você serve? Creio eu que é o Deus verdadeiro, e se não for, vai ser a partir de hoje, porque você vai crer nesse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Então crie os seus filhos orientados, direcionados, crendo neste Deus todo-poderoso. É isso que os pais devem ensinar os seus filhos em casa. Vão encaminhar os seus filhos na profissão, em uma profissão conforme a vocação que ele recebeu de Deus, e não colocar o seu filho para ter uma profissão visando a cobiça do enriquecimento. Então, com prudência, com sabedoria divina, com sabedoria de Deus, você vai encaminhar, você vai orientar o seu filho conforme a vocação que ele tem na profissão correta, para que ele tenha uma adolescência abençoada. Os pais devem educar os seus filhos a viverem em família. Eduque os seus filhos a viver em família, amar a família em casa, amar os irmãos, amar a vocês próprios, os pais, amar os parentes, amar os primos, os tios, as tias, não é? Amarem a outra família. Qual outra família? A família de Deus, a família na igreja. Amar. Eduque os seus filhos a viverem em família. Também eduque os seus filhos a conviverem e se comportarem entre os irmãos, se comportarem na igreja, se comportarem onde quer que eles forem, onde estiverem, eles se comportem como cristão entre os irmãos e principalmente se comportar bem nas reuniões da igreja, dizer: filho, hoje nós vamos adorar a Deus, nós vamos para a casa de Deus, se comporte como filho de Deus, como cristão verdadeiro. Deus tem bênçãos para a sua vida. Você pode dizer: ele é pequeno, não entende, mas diga para ele, ele vai aprender e ele vai ser educado assim. Outra coisa, educar a se comportar como cristão em meio à sociedade. Onde quer que você for, você, se educar o seu filho assim, você vai ter um filho bem educado, bem orientado, bem dirigido, porque você está ensinando e educando os seus filhos. Nesse período, os pais devem pedir a Deus com jejuns, peça a Deus com oração, como ensinar, como educar os seus filhos com sabedoria divina, com sabedoria de Deus. E então Deus irá te orientar, Deus irá direcionar e você vai ensinar os seus filhos na sabedoria divina. O segundo período é o da adolescência. Agora, com a educação que o seu filho recebeu na infância até a adolescência, que você deu para ele, que você ensinou a ele, agora na adolescência, ele vai ser capaz, ele sozinho vai ser capaz. Você ensinou ele, você orientou, você direcionou ele, agora ele vai ser capaz de se preparar para a juventude. E você vai aconselhá-lo em algumas horas, é claro, mas ele próprio vai estar capaz de se preparar para viver uma juventude abençoada. Então, na juventude, eles vão ser capazes de se preparar para uma vida adulta. E nesta fase da vida adulta, ele vai escolher se ele vai se casar e quando casar.
Então, tendo aqui o tempo para escolher o seu cônjuge. Então, nesse tempo, ele vai escolher. Se ele vai se casar, vou. Que tempo? Quando eu vou me casar? Então, ele tem um tempo para fazer a sua escolha. Ou se vai viver uma vida solteiro, servindo com mais liberdade ao Senhor. Também nesta fase, o jovem ou mesmo o adulto ainda solteiro não deve viver uma vida de prostituição. Como disse Paulo, não devem pecar. E se não suportar vencer o pecado, então devem se casar, pois uma vida de solteiro para Deus, viver solteiro para Deus, não é para todos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 diz: mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejos, né? É melhor casar do que pecar. Jesus também falou sobre este assunto. Em Mateus capítulo 19, versículos de 10 a 12, Jesus disse: os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar, disseram os discípulos. Aí Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, ou seja, nascem sem o desejo de casamento, sem desejar sexo, nasce assim. Então Jesus disse: alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, ou seja, foram castrados pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aceitaram viver uma vida de solteiro para Deus, somente para Deus. Agora ele disse: quem puder aceitar isso, aceite. Então, nesta fase, além da sabedoria divina, na tomada de decisão, é preciso prudência, é preciso vigilância, é preciso entendimento para tomar a decisão na vontade de Deus. Ainda na fase adulta, se escolheu construir uma família, o jovem solteiro, o adulto, escolheu construir uma família. Eu vou ter uma família. Ele escolheu isso. Então, se ele escolheu, depois que ele se casa, ele vai fazer o quê? Um planeamento familiar. E esse planeamento familiar vai envolver, primeiro, a vida religiosa, primeiro a vida com Deus, primeiro a palavra de Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois, também ele vai planear o financeiro, como administrar aquilo que a família ganha. Depois, os filhos, o planeamento, o projeto, quantos filhos, né? Como criar os nossos filhos, como, enfim, precisa haver uma conversa para um projeto familiar e a preparação durante a vida conjugal para a fase da velhice. Então, isso tudo deve haver um planejamento familiar para viver uma velhice tranquila. A maioria em todo o mundo não vive organizadamente uma vida planeada desta forma, mas é assim que se vive sabiamente conforme a sabedoria divina. É assim que se vive, é o correto. Se nós não fizermos assim, se nós não tivemos como fazer isso, devemos ensinar os nossos filhos assim fazer, devemos ensinar os nossos netos assim fazer,
para que vivam uma vida inteira feliz com Jesus Cristo, nosso Salvador. Na velhice, a vida conjugal e familiar vai estar o quê? Estabilizada e tranquila, para assim viverem até quando o Senhor permitir, com a consciência de uma missão cumprida, em nome de Jesus. Veja que Davi já estava velho. Adonias queria o seu trono, né? E com direito ele queria o seu trono, mas era Salomão o escolhido por Deus para substituir o Davi ou para ocupar o trono de Israel. Deus estava no controle disso tudo e não permitiu que a rebelião de Adonias tivesse sucesso. Não permitiu que Adonias fosse o rei, porque Deus faz o que ele quer fazer. Deus deu sabedoria para Salomão, para que ele procedesse com sabedoria e para que ele reinasse com equidade, porque Salomão era aquele a quem Deus queria no trono de Israel. A nossa lição, ela fala de uma crise familiar. Davi já estava velho, não tinha condições de governar mais. Adonias se aproveita desta crise para ocupar o lugar que de direito lhe pertencia. Mas Deus faz como ele quer. O direito era dele na linha de reis, era ele, sim, era ele, mas Deus faz o que ele quiser. O próprio Davi não era primogênito, mas substituiu Saul. José também não era o primogênito, mas Deus permitiu que José fosse o governador do Egito. Jacó também não era primogênito. Esaú era o primogênito, mas Jacó ficou com a primogenitura. E ele ficou com a primogenitura porque Esaú desprezou a sua primogenitura, ou desprezou as bênçãos da primogenitura. Judá não era o primogênito. Mas foi dele a tribo escolhida para descender o Salvador do mundo. Adonias foi mal educado quando quis passar por cima de todos para conseguir o que queria. Ele foi mal educado, ele não foi ensinado. Davi não o ensinou. Davi nunca o contrariou para o educar. E agora ele queria passar por cima de todos para substituir o seu pai, para ser o rei de Israel. Por isso nós devemos educar nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso nós devemos orar, por isso devemos jejuar, por isso devemos pedir a presença de Deus na nossa vida, a sabedoria do Senhor para educar e criar nossos filhos, para que não aconteça assim como aconteceu na família de Davi. A crise familiar e política também já estava instalada no reino. O sacerdote Zadok, o profeta Natã e os oficiais do rei Davi não apoiaram a atitude de Adonias. Por quê? Porque era uma atitude de desrespeito ao rei. Então, nesta hora, o profeta de Deus, como Natã era, o sacerdote também, como Zadok, é preciso ter caráter, é preciso ter prudência, é preciso ter vigilância, é preciso ter sabedoria divina para não compactuar com esses tipos
ou com outros tipos de rebeliões, enfim, com coisas mundanas, o que estava acontecendo ali no reino. Natã foi sábio, avisou a esposa de Davi, avisou Batseba do que estava acontecendo. E é nesta hora, então, que o profeta precisa tomar a decisão certa, fazer aquilo que é justo, assim como fez Natã. Ele não compactuou, ele não quis, ele preferiu ficar do lado certo, que era ficar do lado do rei, e não na rebelião que estava fazendo Adonias. Batseba, rapidamente, com sabedoria também, informou a Davi tudo aquilo que estava acontecendo, e isso mostra que Davi já havia anunciado, já havia comentado, já havia falado que Salomão o substituiria. Salomão seria o próximo rei de Israel. Ele subiria no trono de Israel. A atitude de Batseba foi de sabedoria. Informou o rei, que logo providenciou a posse do novo rei, o rei Salomão. A tentativa de golpe de Adonias fracassou. E com medo de Salomão, com medo que Salomão o matasse, ele entrou no templo, pegou nas pontas do altar. Isso significava que ele estava pedindo perdão, que ele estava pedindo clemência, misericórdia, que ele estava pedindo compaixão, ou seja, pedindo para não morrer, que Salomão não o matasse. Salomão não fez isso. Salomão não o fez, Salomão o perdoou e aceitou o pedido de clemência dele. Agora, mais tarde, então, Adonias foi morto porque ele quis a virgem que dormia, o que cuidava do rei Davi, a Absag, que dormia, a sunamita, que dormia com Davi, ele quis a ela, e por isso Salomão achou que ele estava querendo ainda ser o rei, querendo ainda o substituir, querendo fazer uma outra rebelião. Então Salomão manda o matar, né? Salomão agiu com sabedoria e colocou em prática os conselhos que havia recebido do seu pai. É muito importante quando nós recebemos conselhos. É muito importante quando nós praticamos os conselhos que estão registrados na Bíblia Sagrada. É muito importante quando nós fazemos as escolhas conforme Deus nos orienta, conforme Deus nos ensina, conforme Deus nos mostra. Salomão reinou com sabedoria divina. E o reino que lhe foi confiado, ele reinou com sabedoria. Por quê? Porque ele reinou conforme os conselhos do seu pai, que eram conforme a palavra de Deus. Davi havia recebido conselhos de Deus e havia praticado a palavra de Deus na sua vida. Claro, mesmo com seus erros, com seus defeitos, ele foi perdoado, mas ele buscou sempre praticar a vontade de Deus. Salomão não foi atraído pelo ouro, Salomão não foi atraído pelo poder, não foi atraído pela fama, não foi atraído pelos bens materiais. Ele buscou de Deus sabedoria para governar, e para governar bem diante do povo que estava agora sob a sua responsabilidade. Do que adianta as riquezas naquele momento de crise que eles estavam, que o reino estava passando, que Israel estava vivendo? Salomão poderia ter escolhido o ouro em primeiro lugar, ter escolhido dinheiro, ter escolhido riquezas, mas ele pediu sabedoria de Deus para dirigir o povo, porque a responsabilidade estava pesando aos seus ombros. Salomão passava por crises familiar, por crise política, por crise financeira, mas ele pediu
a ajuda de Deus. Ele pediu que Deus o desse sabedoria para ele reinar, para ele dirigir o povo do Senhor. E Deus então deixou para ele, para que ele pedisse o que ele quisesse. E ele pediu então a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus. Ele não pediu fama e não pediu riquezas, pediu que Deus o desse sabedoria para governar o povo de Israel. E Deus não só deu sabedoria para ele governar o povo de Israel, mas deu a ele também riquezas, deu a ele também glórias, deu a ele também fama, deu a ele também sucesso. Deus abençoou Salomão em tudo que ele fez, né? Muita sabedoria, muitas riquezas, né? De forma, em meio a todas essas crises, o que Salomão fez? A crise estava instalada, continuava, mas Salomão construiu o templo de Deus, porque Deus deu sabedoria para Salomão, e ele construiu o templo que estava projetado, que foi projetado por Davi. Davi recebeu um projeto de Deus. Deus deu um projeto para Davi para a construção do templo, só que não era para Davi construir, porque Davi era um guerreiro. Disse Deus: as suas mãos estão cheias de sangue, você não pode construir a minha casa, mas o seu sucessor a fará, o seu sucessor construirá a minha casa. Então Salomão, com sabedoria de Deus, em meio a essas crises instaladas, ele negociou, ele comercializou, ele viajou, ele, enfim, fez de tudo com sabedoria, mas ele construiu a casa de Deus. A casa de Deus foi pronta, ficou pronta. As famílias de Israel se reuniam na casa de Deus e se fortaleciam. A nação se fortalecia porque as famílias se fortaleciam. Nos nossos dias hoje, temos muitas igrejas estão fracassadas, muitas igrejas estão fracas, estão se desanimando porque as famílias não estão sendo fortalecidas no Senhor. Paulo, quando ele escreveu aos Efésios capítulo 6, ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor é orar, é buscar a presença de Deus para ter uma família unida. Quando a família se une, a igreja se une. Quando a família se une, a igreja se fortalece. A nação se fortalece quando as famílias buscam a Deus, buscam a presença de Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é as famílias cujo Deus é o Senhor de suas casas. Bem-aventuradas são as igrejas cujo Deus está em primeiro lugar na vida da igreja. Seja qual for a crise que você estiver passando, que você estiver enfrentando, busque sabedoria de Deus. Ele ensinará você, ele também vai me ensinar vencer a crise, passar pelas crises com sabedoria. E lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor nos deu sabedoria e nós conseguimos vencer as crises em nome de Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, abençoe a sua igreja, abençoe a sua classe de escola dominical, abençoe sua família, seus filhos, abençoe seus parentes, seus amigos. Que Deus abençoe o seu trabalho, onde quer que você for. Deus te dê sabedoria para agir, Deus te dê sabedoria para você tomar decisões importantíssimas na sua vida. Busque a Deus com jejum, com orações, e então Ele te orientará e direcionará você no caminho certo.
né? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de se subscrever no nosso canal Moldado. E se você quiser visitar também o nosso site, moldado.com, estudos e mensagens. E ali você vai poder, você tem também o conteúdo que nós falamos aqui, o esboço do que nós falamos aqui, você tem lá no nosso site, moldado.com, estudos e mensagens. O nosso canal no YouTube, Moldado. Veja as mensagens e edifique a sua alma e a sua vida espiritual. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Mas antes eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abençoa esta vida, abençoa esta pessoa, abençoa esta família, abençoa, Senhor, esse professor da escola dominical, este aluno da escola dominical. Dê a ele graças, Senhor, dê a ele vitória, Jesus amado, no seu ensino, na sua ministração na escola dominical. Dá vitória também a este aluno para que ele aprenda e para que ele se edifique mais a sua vida, aprendendo na escola dominical e colocando em prática aquilo que tem aprendido. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por esta vida também, que está recebendo o Senhor como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, ou que esteja se reconciliando agora, que Deus, em Cristo Jesus, esteja com essa vida. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós voltaremos aqui com mais subsídios da escola dominical, ou seja, vai ser a última já a última lição, a lição de número 13, nós estaremos aqui, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus.